Bem-vindos a mais um episódio do Dascalos Podcast. Mais uma forma de conteúdo do curso Dascalos para você que está se preparando para o Enem e para os principais vestibulares do Brasil. Quem vos fala é o professor Samu e eu estou aqui para comandar, para pilotar a nave no episódio que tem como tema o bicentenário, agora eu vou ver se eu acerto, da independência do Brasil. E eu estou aqui, eu tenho que comentar com a galera das que está em casa que já é a quarta vez que a gente tenta gravar esse episódio. Eu sempre falo do bendito bicentenário do descobrimento do Brasil. Mas não, nós estamos aqui para falar do bicentenário do processo de independência, né? Nós já gravamos um primeiro episódio, até para não ficar muito extenso, né? E você pode acompanhar aqui nesse card que está acima da minha cabeça, onde nós tratamos dos fatores históricos, econômicos e sociais, né? E nesse episódio que você pode acessar aqui, quem estava comigo também era o professor Pedro, né? Que estava lá presente nas margens do Ipiranga, quando Dom Pedro, interpretado ali por Caio Castro ou Marcos Pasquim, ou Celton Mello, não sei, deu o grito de Ipiranga, né? E, professor Pedro, mais uma vez, seja bem-vindo para tratar desse tema importante aqui no ano de 2022, né? Também nesse ano. Valeu, Samu, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos, né, a mais um episódio aqui do Dascalos Podcast. Só vou acrescentar duas observações aqui ao que o Samu falou. Tarcísio Meira também já interpretou Dom Pedro. Tarcísio Meira, grande Tarcísio Meira. Tão falado e terrível filme Independência ou Morte, se eu não me engano, de 1972. Você assistiu ele no cinema, Pedro? Assisti ele no cinema, acompanhei. Agora, outra coisa que eu estou muito impressionado é o tanto que o professor Samu está preso lá no século XVIII. 4 vezes nós tentamos aqui e ele falou bicentenário do descobrimento do Brasil. Ou seja, 1722, 1700, tá vendo? A gente confundiu. 17 ainda. Exatamente. Meus caros, seguinte, a ideia desse podcast é a gente pensar ainda certos aspectos ali do contexto, mas vamos tentar refletir nessa, amor, sobre questões atuais daquilo que a gente vai falar em bicentenário. Certo, ô Pedro, o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria lá no dia 7 de setembro de 1822. E no dia 8? Dormimos colônia... A liberdade cantou, Pedro, brasileiro? Dormimos colônia e acordamos Estado independente. Não foi assim, né, Pedro? Exatamente. Sugiro que vocês acompanhem, então, o episódio anterior do podcast aqui, em que a gente discutia isso. E aí uma coisa que a gente já adiantava nele, pessoal, é que o 7 de setembro, ele é importante, ele é uma data relevante, mas ele é parte de um processo. E como parte de um processo, as coisas elas vão continuando, né? E o que a gente percebe, por exemplo, ao longo dos meses de setembro, de outubro, de novembro, até a coroação do Dom Pedro, no início de dezembro de 1822, é que os arranjos políticos que já haviam começado anteriormente, eles vão cada vez mais se estruturando. Arranjos esses, vou mais uma vez lembrá-los, da elite agrária brasileira concentrada no Centro-Sul, sob a liderança de Dom Pedro, que tinha alguns elementos importantes, como, por exemplo, José Bonifácio. A liberdade nossa naquele contexto, uma liberdade, como o Samu falou, ela cantou, olha, depende da casa que você está falando, que você está ouvindo na música, né? Porque, volta a insistir, como sendo um projeto, ele foi restrito a essas camadas da sociedade brasileira, tá bem? Então, se a gente quer levar o ideal de liberdade para a composição, formação de um Estado, essas lideranças, elas sentiram, certo? Essas mudanças nesses primeiros momentos, porque elas estavam inseridas na organização do agora Estado brasileiro. Porém, outras camadas médias, camadas baixas, escravos, estavam afastados. E me valho de outras observações. Províncias que estavam ainda rebeladas contra como o processo de independência aconteceu e ainda sujeitas às cortes portuguesas. Bahia é um exemplo disso, Piauí é um exemplo disso e outras regiões mais ao norte e nordeste do Brasil. E Pedro, a gente, até para quem já está aí no processo de estudos e tal, que já tem um pouquinho mais de noção do processo histórico, né? Falei processo 2 vezes a mesma fala, então isso não vai acontecer novamente. Mas 200 anos no Brasil
no contexto brasileiro, na história brasileira, é muito tempo. Né? Aqui, nos tempos atuais, 2 semanas é muito tempo, imagina 200 anos. E a gente sabe que a independência se deu ali no século XIX. E quais os reflexos disso no século XX e agora no século XXI? O que a gente tem hoje aqui para falar de independente? Qual é o Brasil independente nos séculos XX e XXI? A primeira observação a ser feita é que por mais que a gente atribua uma definição para conceitos históricos, como, por exemplo, independente ou independência, nós temos que enquadrá-los nos seus devidos contextos históricos. Então, quando a gente fala de um Brasil na condição de independente no século XIX, como você bem colocou, ele tem todo um reflexo de composição de Estado, com heranças das ideias liberais iluministas, as revoluções que a Europa passava, tem todas essas relações, apesar do Brasil não ter passado por revolução e tudo isso, mas tem influência desse movimento de decadência do antigo regime. Hoje em dia, Samu, eu bato o martelo para a gente pensar para os dois lados. Então, quando a gente olha para o ser independente hoje em dia, nós não devemos apenas olhar para essa questão de Estado na sua condição de criação, na sua condição de surgimento. Porque aí a resposta é muito óbvia. Somos, ponto final. Somos independentes. Na prática, sim. Exatamente. Né? Nós somos independentes, nós temos um governo próprio, nós temos boas atuações no cenário internacional. Piorou muito de uns tempos para cá, mas ainda temos boas atuações no cenário internacional. Temos uma condição de poder estabelecido, temos os problemas, não está aqui em discussão isso, mas nós temos essa independência, já que a gente está relacionando a um conceito de Estado enquanto a sua soberania praticada, preservada e tudo mais. E assim, lá em 1822, né, a gente até tratou disso no outro episódio, foram alguns anos ali até que grandes países mais importantes, né, reconhecessem a independência do Brasil. O Brasil teve que pagar uma taxa para Portugal também, né? Sim, assim, e aí, tem hora que eu me pego pensando e levo isso a muitos alunos, e vou mandar para vocês aí, pessoal. Qual que é a necessidade de ter um reconhecimento de independência? Olha que interessante fazer essa pergunta. Se eu estava levando vocês a refletirem sobre o papel dessa elite agrária, o reconhecimento era interessante para os negócios dessa elite agrária também. Sim, por conta de transações comerciais. Exatamente. Né? O que mais uma vez me favorece é a ideia de como as lideranças foram e da maneira como foi feito. E até o processo de reconhecimento tem ali um interesse escravagista ou abolicionista, porque os países, à medida que o Brasil estava se posicionando na questão abolicionista, alguns países aderiram à ideia de ter um Brasil livre, né? Assim, o abolicionismo, eu acho que se a gente pegar a América como um todo, né, o Brasil é um dos países em que a ideia abolicionista mais encontrou resistência prática. Sim. Certo? Uhum. Eu acho que no campo das ideias, tudo bem, você vai ter vários elementos, eu citava isso no episódio anterior, eu trago para cá, o José Bonifácio tinha essa ideia de abolir gradualmente o tráfico negreiro e para chegar na abolição da escravidão, porém se encontrou uma resistência impressionante, tanto é que nós estamos narrando um contexto da década de 1820, a abolição no Brasil ela foi ratificada ao final da década de 1880. Tem tudo isso, tem todas as circunstâncias, beleza, mas isso mostra como o Brasil teve estruturas escravistas mesmo. Então, a liberdade cantou no Brasil, olha, gente, para chegar até os escravos, de jeito maneiro. De jeito nenhum. Foram décadas ali, exatamente, né? Exatamente. Para formalmente a tanto eu tô com um trecho aqui do livro, vou fazer até para vocês aí uma observação. Abre aspas aí. Eu vou chamar a atenção para as professoras, as gloriosas, a Heloísa Sterling e a Lília Schwartz. E no livro delas, Brasil, uma biografia, elas falam assim: na visão das elites locais, apenas a figura de um rei uniria um país gigantesco, marcado por profundas diferenças internas. Mas o novo monarca continuava a ser português de origem e os símbolos da pátria igualmente. Basta lembrar as cores e o escudo da realeza que permaneceram na bandeira nacional. Ou a serpe bem disposta no cetro. Antigo símbolo dos Braganças. Ela representava uma espécie de dragão alado e simbolizava a força da dinastia.
Eu estou trazendo esse trecho para justamente mostrar para vocês, pessoal, que nós, mesmo enquanto Estado independente, ainda continuamos com heranças severas, tá bem, dos portugueses aqui dentro enquanto Estado, beleza? Ou seja, são todos pormenores que gabaritam a nossa independência como processo e processo dotado de contradições, beleza? O que nós temos de não independente 200 anos depois? O que falta ainda de autonomia para o Brasil? O que falta de independência? Eu vou revelar uma coisinha aqui para vocês, pessoal. Antes de entrar aqui para conversar com vocês, e quando nós pensamos, né, o Samu, a gente estava discutindo algumas pautas aqui, eu acho que essa é a mais difícil da gente pensar. E eu convido vocês para vir com a gente. Porque se agora há pouco eu acabava de mostrar para vocês que a ideia de ser independente, de independência, ela tem que estar acoplada ao contexto histórico, e eu bati o pé, que se vocês vão pegar do ponto de vista de uma definição de Estado separado, com autonomia, beleza, nós temos. Mas dá para me falar totalmente de uma independência hoje? Eu parto do princípio que não. Como que as nossas relações comerciais internacionais, já que as relações comerciais internacionais foram tão importantes para aquele contexto, sim, como que as nossas relações comerciais internacionais, elas acontecem hoje em dia, a ponto de eu pensar que o Brasil realmente tem uma independência em alguns certos mercados? E se nós alcançamos um estágio de desenvolvimento capitalista, nós, quando eu falo, o mundo alcançou um estágio de desenvolvimento capitalista dessa forma, e ainda nós temos amarras junto a outros países, isso significa dizer que eu acho que o primeiro ponto a nós pensarmos do Brasil carecer de uma independência real em alguns aspectos das nossas transações comerciais. E dá para a gente pensar, Pedro, nessa não independência, na herança monárquica que nós temos a nível sociológico, a nível administrativo, a nível de relações aqui dentro do Brasil, né? O Brasil gosta. Patrimonialismo, síndrome do pequeno poder. Perfeito, Samu. Quer dizer, eu trouxe à luz um aspecto, de certa forma, econômico, mas esses resquícios ainda permitem a gente perceber. E aí, Samu, eu queria estabelecer um parâmetro. Eu acho que isso é mais de herança, né? Isso é mais de herança do que propriamente algo a gente pensar em realmente ser independente. Você entende o que eu falo? Essas heranças, elas persistiram. O patrimonialismo, principalmente, o patriarcalismo, né? Eu acho que isso, em determinados momentos, é empecilho para o nosso processo de construção de um Estado em que tenha nas suas bases mais includentes, de certa forma, um horizonte. Mas do ponto de vista do não ser independente, eu ficaria mais com os aspectos econômicos, entendeu? Justamente para nós olharmos para como o Brasil hoje em dia, ele carece de algumas atuações um pouco mais firmes e autônomas nesse cenário, nessa seara de um capitalismo tão selvagem como a gente vive. E que análise você consegue fazer do republicanismo? Já. E aí você coloca o republicanismo no sentido... Século XX e XXI. Ah, perfeito. Assim, o Samu, que pergunta... Uma das consequências da independência é o republicanismo. Assim, quando a gente fala do republicanismo no Brasil, no nosso episódio anterior, a gente já citava situações do republicanismo. O republicanismo, ele avança para derrubar, por exemplo, a monarquia, mesmo essa monarquia tendo deixado heranças, não com um princípio revolucionário. Ele avança com um princípio, de certa forma, de legitimação. Tem uma manutenção ali. De manutenção de poder, de ratificação de poder de elites regionais. Mais uma vez o termo elite, né? Tudo aquilo e tal. Das elites regionais. Perfeito. Aí a gente reporta para hoje em dia. Hoje em dia nós tivemos avanços consideráveis desse republicanismo. Sim, tivemos avanços assim, exímios. A Constituição de 1988 nos traz bons exemplos disso e tudo mais. Porém, esses resquícios de olhar a figuração, e a gente pode articular mais uma vez com o patrimonialismo, olhar a figuração de como a República ela tem que atender a certos interesses, eles persistem. Entende? Esses dias um aluno fez uma pergunta para mim assim, Pedro,
o Brasil ele tem um poder democrático, o Brasil tem um poder republicano, mas você não acha que tem hora que o Brasil lembra uma oligarquia? Eu fiquei pensando. O que mostra, claro, que a gente ainda tem certas pendências com construções de soberania econômica, de um republicanismo mais público. Posso até estar sendo redundante, mas na acepção do termo que é de origem romana, né? Então, de um republicanismo mais público. Tá certo? Eu acho que essas são duas situações para 200 anos depois de um processo de independência tão complexo que a gente viveu, nós coloquemos enquanto aspecto reflexivo. Até lá no primeiro episódio, a gente tratou da questão do liberalismo ali, da presença do liberalismo dentro do processo da independência. 200 anos depois, como é que está o liberalismo no Brasil? Boa, eu faria duas observações assim, Samu. Se você pegar a nível político-social, eu acho que os avanços eles são consideráveis. Né? Em questão de poder de participação de voto, o Estado brasileiro vendo as pessoas e assistindo as pessoas através da ideia de promoção social, isso tudo avançou. Isso é notório para a gente pegar ao longo desses 200 anos, nós vamos ver o Vargas tendo um papel considerável nesse processo, tem todas essas situações. Beleza, então isso é um avanço. Esse avanço significa plenitude? Não significa plenitude, significa avanço e que precisa continuar avançando, porque nós estamos ainda do ponto de vista desse ideal político-social liberal, né? Nós estamos ainda bem longe para um tamanho de Brasil que a gente vive com todos os seus pormenores. Economicamente falando, né, Samu, eu acho assim que o Brasil ele ratificou ainda mais princípios liberais, mas atendendo interesses de uma certa parcela. Nós ainda temos pendências consideráveis no que diz respeito à autonomia econômica de pessoas, certo? Justamente por conta de como essa elite ela conseguiu corroer as estruturas de poder e hoje elas estão aí independentemente do candidato ou do nome, e elas vão continuar atuando. Ou seja, são bases para a gente refletir que não é tão liberal assim para uma maioria da população. E a implantação, não uma implantação, mas uma maior chegada do liberalismo econômico aqui esbarra muito nessa herança monárquica colonial, né? Sim. Aí, atualizada para o século XXI. Perfeito. Essa herança, e aí volta a um termo que você bem usou, patrimonialista mesmo. A separação do público do privado. Patrimonialista mesmo. A gente percebe que ainda nós temos uma figuração da elite que ela tem temor, pavor a qualquer tipo de inserção que vá representar minimamente a ela ali uma certa perda do seu status, uma certa perda do seu patrimônio. E aí isso se confunde, evidentemente, com a atuação de governo. Pode prestar atenção quando a gente fala dos nossos dirigentes, dos nossos representantes, dos nossos governantes, eles desenvolvem preocupações no sentido de atuação para atender um rol de uma elite num primeiro momento, para que isso reflita no povão. Claro que não são todos, que fique bem claro, mas isso está ainda nas nossas estruturas. E se a gente for pegar as regionalidades, a microfísica do poder, né, se você pegar, você vai ver isso mais presente ainda nas municipalidades, como que as prefeituras pequenas, elas existem. Exatamente. Quer dizer, são heranças ainda que elas persistem de contextos, como o início do nosso Estado enquanto independente, do nosso Brasil enquanto uma república, isso persiste. E isso emperra a gente afirmar aqui plenitude de liberalismo do ponto de vista político e social e plenitude de um liberalismo num quesito liberdade para trabalhadores, para a sociedade como um todo. Não é bem assim, não dá para a gente afirmar. Então esses são problemas do liberalismo ainda, mesmo com os avanços 200 anos depois, mas ainda com problemas. Outra coisa que a gente pode pensar também ainda no campo econômico, o nosso polo industrial ele está engatinhando, né? Tendo em vista que 200 anos atrás já se falava nisso, né? Ali no início do século XX já teve todo aquele ímpeto de progresso industrial, né? Mas ainda a gente engatinha muito nisso. Né? E aí você entende, Samu, por que eu reitero com você que se for para a gente pensar no aspecto de independência contemporânea, o Brasil tem coisas a avançar ainda?
eu não estou tirando a culpa das costas do brasileiro, quando eu falo do Brasil, né, no sentido mais geral possível, para não termos avançado nos aspectos industriais, mas nós temos vários fatores externos que eles devem ser entendidos como amarras, que eles prejudicaram esses avanços, por exemplo, industrial, entende? E aí vocês podem estar perguntando assim, peraí, e um exemplo, peraí, como que as nações maiores internacionalmente falando, elas atuam no cenário internacional para aquisição das matérias-primas? Como que elas emperram, por exemplo, um avanço de tecnologia em espaços como o brasileiro que representaria certas autonomias desse país? É muito complicado isso. Eu acho que isso volta ao princípio do início da nossa conversa aqui, de que se tem uma coisa que não dá para a gente falar em realmente independência e soberania no Brasil, é esse aspecto econômico. É bem verdade que as nossas estruturas internas, esse elitismo agrário do século XX, por mais que nós tenhamos avanço como tivemos, né, no início do século no quesito industrial, pessoal, isso também emperrou essa mentalidade ruralista, patriarcalista, quer dizer, pode prestar atenção em várias regiões, isso ainda é algo que impede um avanço mais consistente de indústria no Brasil, e volto a insistir, indústria não aquela apenas em que você importa a tecnologia para levantar uma indústria aqui dentro, mas indústria do ponto de vista da construção do parque industrial com tecnologia dramaticamente nacional. Dei uma de Ciro Gomes aqui agora. Ou de Brizola, né? Ô Pedro, ainda no aspecto econômico, a tributação lembra muito, né, o período colonial, né? Cara, que doideira, né, Samuel? Porque se você tomar como base, já que a gente está pensando em independência do Brasil, a elite brasileira, ela avoluma o princípio de independência justamente contra uma robustez de Estado que cobrava muito em cima dela e controlava muito ela. Então a ideia é, evitando o Estado português, tomando as rédeas dessa região, se tem uma coisa que vai dar para aliviar para a gente, é essa carga tributária. Porém o Estado vai se formando e outras cargas tributárias vão aparecendo, isso é figuração de Estado, não adianta. Agora, isso para análise contemporânea, aí a gente já eleva um patamar, assim, gente, máximo, né? Porque se a gente quer falar em uma liberdade maior do ponto de vista econômico para indivíduos ou para empresas, o Estado do tamanho que o Brasil tem no sentido tributário, ele é complicado, né? E eu não estou aqui, galera, fazendo nenhuma apologia a rompimentos tributários de maneira demasiada, porque nós sabemos também o tamanho da receita, a responsabilidade que isso envolve. Mas o brasileiro, ele carrega uma carga tributária exatamente considerável. E carrega uma carga tributária... Os inconfidentes adorar viver agora, né? Pensa. Ó, Samu, o que ia perder de cabeças aqui... Mas literalmente, viu, pessoal? Assim, não fugindo dessa perspectiva de responsabilidade, tem uma coisa que é muito interessante a gente citar, já que a gente está olhando para essa questão tributária. O Brasil não paga... Aliás... Ele paga muito imposto, mas não é apenas isso, é que os nossos impostos são cobrados de maneira muito desigual. Sim. O nosso imposto, ele reside... O sistema tributário brasileiro, ele reside muito, por exemplo, nos produtos, ele reside muito... tem a renda, mas é mais na condição dos produtos, e quem está na condição dos produtos diariamente... são as pessoas, é quem está precisando da cesta básica, é quem está precisando do combustível, né, que a gente percebe, e aí a gente não está querendo entrar aqui no mérito da condição inflacionária, que não é isso, a gente está pensando a robustez de um Estado que, além desse tamanho do ponto de vista das cobranças, é desigual, o que permite eu reafirmar mais uma vez, que quando a gente vai falar de liberdade econômica interno ao país, a gente tem muitos problemas muito em virtude dessas camadas baixas, que literalmente, pessoal, estão vendendo o almoço para comer a janta. E olhando, né, a gente já está caminhando para o final, inclusive, quando a gente pensa na não independência, a gente tem que pensar em metrópole, a gente tem que pensar em Perfeito, né? Boa observação. Quem seriam as metrópoles atuais aí que o Brasil, de certa maneira, tem uma
Mas não uma relação de pacto colonial. É óbvio que quem está acompanhando está entendendo a nossa problematização aqui, né? Então, estou até muito filosófico isso aqui hoje. Quem seriam as colônias hoje que nós... É muito interessante, né, Samuel? Assim, vamos substituir a ideia de pacto colonial. Colônia, as metrópoles. Mas assim, subserviência mesmo, né? A gente... olha, eu acho que ainda as nações que capitaneiam a tecnologia do mundo. Eu não desvencilho aos Estados Unidos. Eu acho que esse é um principal polo, principalmente na América, que emperra muito um desenvolvimento mais autônomo do Brasil. Em vários momentos a gente percebe isso, inclusive com atuações diretas na política brasileira, como foi em momentos como 64. Sim. Uhum. E não apenas como 64, a gente pode pegar, por exemplo, o Consenso de Washington, do final da década de 80, início da década de 90, outro exemplo, né? Esse seria um grande polo, mas nós temos as nações europeias, com a União Europeia muito delicada nesse sentido ainda, nações como a Alemanha, como a Inglaterra, né, que a maneira como elas atuam no cenário internacional, de maneira indireta para nós às vezes, mas de um reflexo muito direto. Então eu olharia para esses países, principalmente na América, os Estados Unidos. E eu não estou fazendo aqui, pessoal, apologia a uma ideia de destruir totalmente as relações junto aos Estados Unidos. Não é isso, né? Não é o que alguns vão falar de que nós padecemos sobre o medo americano. Não é isso. Acho que nós temos que manter as relações, até porque a história americana comprova que houve contribuições em vários momentos, principalmente precariedade para a economia brasileira. Porém, no atual cenário, e se a sua pergunta é para citar certas colônias, até porque eu falei que nós não temos uma total independência nesse setor, esse país mostra, sim, que não tem um apreço a soberanias econômicas de estados brasileiros tão ricos, por exemplo, em matérias-primas, minérios e assim por diante. A China entra como exemplo também, né? Outro bom exemplo. Outro bom exemplo. A China está cada vez mais aumentando os seus tentáculos, e que é extremamente perigoso. E a China, ela vem chegando ao Brasil, assim, por pequenas situações, né? Se você tomar como base, desde quando houve o boom dos produtos chineses, que chegaram aqui a preços muito baratos, isso já, de certa forma, foi prejudicando um rol de mercado interno aqui, a ponto da gente começar a ver, mas peraí, essa China como está? Não vamos esquecer de uma coisa, pessoal, olha o que foi a pandemia, aliás, o que está sendo a pandemia, a dependência que nós estamos tendo de insumos para o complexo industrial da saúde junto aos chineses. Então eu acho que a China, eu coloquei muito os Estados Unidos porque a história me mostra uma robustez americana mais consistente nisso. Olhei para a União Europeia justamente por conta do papel. Mas eu acho que a China, ela vem tomando um lugar interessante assim. Ela já atua, por exemplo, como sendo aquela que, se acontecer um processo de privatização, ela vai estar ali para colocar o cheque. Percebe? Tudo isso, pessoal, são pontos para que nós pensemos, coloquemos em reflexão o termo independência que na independência. Exatamente, XXI, exatamente. Né? A gente precisa colocar isso. A gente, pacto colonial não encaixa, mas o pacto comercial, ele está muito velado, né? Ele é frio, né? Sim. E a gente vai vendo, Samuel, que assim como outros outros contextos, a ideia de pacto ela também foi sofrendo, né? Até porque a ideia de pacto colonial ela é uma piada às vezes, né, pessoal? Para a gente desconstruir o conceito e tudo mais. Porém, na relação metrópole-colônia, vai sofrendo outros movimentos. Exatamente. O que, claro, mostra que a gente tem que estar atentos, mas atentos mesmo à ideia de, como o Samu falava, o que é ser independente no século XXI. Muito bom. Teve bom papo. Considerações finais, Pedro. Imagina os inconfidentes falando do preço da gasolina. Exatamente. É aquela questão. Muitas pessoas perderiam a cabeça literalmente, né, pessoal? Mas assim, para encerrar, eu queria deixar mais uma vez esse aspecto que o Samu colocou. Pensar ser independente na contemporaneidade, pessoal, não é um mero ato reflexivo ou filosófico.
E isso tem toda a sua importância. Mas é pensar que às vezes essa independência, essa não real soberania, influencia na maneira como nós estamos vivendo, na nossa qualidade de vida, na condição dos nossos mercados. Então não é algo meramente de dois professores que estão falando aqui para as principais plataformas de podcast. Não, isso incide na maneira como você vai, inclusive, se alimentar cotidianamente. Da maneira mais drástica possível, é isso. E separar também, né, fechando aqui, que o Estado é independente, mas a soberania vem do governo, vem de quem dirige, né, vem da gestão. Sim, sim. E aí, se a gente toma como base isso, a ponto de ligar a políticas de governo a não políticas de Estado, a gente vai ver que essa soberania ela vai ser mais forte em alguns momentos e menos em outros momentos. Mas para o povo brasileiro, por isso que eu acho que isso tem que ser visto como uma política de Estado, tinha que ter uma continuidade. Ficamos por aqui. Aguardamos você que nos acompanhou no próximo episódio do Dascalos Podcast. Valeu, Pedrão! Muito obrigado, Samu. Galera, valeu. Tchau, tchau. Até mais.